Ouro Velho não era mais uma cidade, mas um segredo mal guardado, espremido entre montanhas que pareciam cúmplices do silêncio. O ar da manhã carregava um frio úmido que se agarrava aos ossos, um reflexo perfeito da atmosfera que sufocava seus moradores há anos. As fachadas de casarões coloniais, antes orgulhosas, agora exibiam a pintura descascada e janelas que mais pareciam olhos vazios e assustados. Pelas ruas de paralelepípedos, poucas pessoas se aventuravam. E as que o faziam caminhavam com os ombros encolhidos, trocando olhares rápidos e desconfiados, como se cada sombra escondesse uma ameaça. A cidade inteira parecia prender a respiração, vivendo sob o peso de uma verdade que todos conheciam, mas ninguém ousava nomear. Era um lugar onde o medo havia se tornado a paisagem, mais presente e imponente que as próprias montanhas que o cercavam. Foi nesse cenário de decadência velada que um carro preto, de vidros escuros e sem identificação, parou em frente à antiga delegacia. Dele desceu Ana Cláudia Alvarez, uma figura que destoava completamente daquele ambiente. Seu terno de corte preciso era uma armadura escura contra a poeira e o abandono da sua terra natal. A postura era rígida, a de alguém acostumado a comandar, mas seu olhar analítico varria a rua com uma familiaridade dolorosa. Cada loja fechada, cada rosto que se desviava rapidamente ao vê-la, era uma pequena ferida reaberta. Ela não era apenas uma agente federal cumprindo uma ordem de serviço. Era a filha daquela cidade, retornando a um lar que agora a tratava como uma estranha perigosa, uma espectadora indesejada do seu lento funeral. Dentro da delegacia, o cheiro de mofo e café velho confirmava a estagnação que ela sentia do lado de fora. O delegado interino, um homem de meia idade com um uniforme amarrotado e um sorriso complacente, a recebeu sem se levantar da cadeira. Ele a observou por cima dos óculos, um brilho de desdém nos olhos. Ora, se não é a filha do Zé Alvarez, disse ele, arrastando as palavras. Pensei que a capital tivesse coisas mais importantes para resolver do que remexer em túmulos antigos. Aqui em Ouro Velho, moça, aprendemos a deixar o passado em paz. Cada palavra era dita com uma falsa cordialidade, um paternalismo calculado para diminuí-la, para reduzi-la de uma oficial de elite a apenas uma garotinha teimosa brincando de detetive. Ana permaneceu em silêncio, o rosto impassível, absorvendo a humilhação com uma calma que parecia desarmar o homem. Ela apenas estendeu a ordem judicial sobre a mesa dele. O delegado a empurrou de volta com o dedo indicador, sem sequer ler. Ele se inclinou para a frente, baixando a voz para um sussurro conspiratório e ameaçador. Escute bem, menina. Seu pai era um bom homem, mas um tolo. Ele achou que podia mudar o mundo com um distintivo e um discurso bonito. Olhe onde isso o levou. Ele se recostou na cadeira. O gesto final de dispensa. Volte para a sua vida. Ouro Velho enterra seus mortos e seus segredos muito bem. Não cometa o mesmo erro que ele. A frase pairou no ar, não como um conselho, mas como a sentença que acabava de declarar o início de uma guerra. As palavras do delegado interino ecoaram na mente de Ana, enquanto ela voltava para o ar frio de Ouro Velho, mais cortantes do que a própria brisa da montanha. A ameaça velada não a assustava, mas a entristecia profundamente. Aquela cidade, que um dia fora seu playground, agora se revelava um labirinto de hostilidade e silêncios comprados. Cada passo sobre os paralelepípedos irregulares era um lembrete de que ela não estava apenas lutando contra um inimigo invisível, mas contra a memória distorcida de seu próprio lar. A figura imponente que chegara na viatura escura sentia-se, pela primeira vez em muitos anos, pequena e terrivelmente só. A armadura do seu terno parecia fina demais para protegê-la do peso daquele abandono coletivo,
da conspiração de olhares que a julgavam por ousar desenterrar a verdade que todos preferiam manter sepultada sob o solo da conveniência. Ela não retornou ao hotel. Seu instinto a guiou por ruelas estreitas e esquecidas até uma casa de esquina, com a pintura gasta pelo tempo e uma pequena varanda coberta de trepadeiras. Era a residência de seu Afonso, um antigo jornalista e o melhor amigo de seu pai. A casa parecia um guardião do tempo, um bastião de memórias, em meio a uma cidade que sofria de amnésia forçada. Ana hesitou por um momento na soleira da porta, a mão suspensa no ar antes de bater. Tinha medo do que encontraria ali. Mas um homem quebrado pelo medo ou a última centelha de esperança que lhe restava. A madeira rangeu sob seus dedos, um som alto e solitário na quietude da rua, anunciando que o passado não podia mais esperar do lado de fora, pedindo licença para entrar. A porta se abriu lentamente, revelando um homem de cabelos brancos e ombros curvados, cujos olhos, por trás de óculos grossos, a analisaram com uma desconfiança que doía. O interior da casa cheirava a papel antigo e poeira, as paredes forradas de estantes, repletas de recortes de jornais e livros amarelados. Seu Afonso não a convidou para entrar imediatamente. Ele a fitou, o rosto uma máscara de cansaço e receio. "Você tem os olhos dele", disse ele, a voz rouca, quase um sussurro. "Mas também tem a teimosia." Voltou para terminar o que ele começou, não é? "Sabe que aqui em Ouro Velho a curiosidade não matou o gato, matou o delegado." A frase era um aviso, um teste para medir a profundidade de sua determinação antes de lhe oferecer abrigo ou um adeus definitivo. Ana engoliu em seco, sentindo o peso daquela desconfiança. Ela entendeu que não adiantaria apresentar seu distintivo ou sua autoridade federal. Ali, ela precisava ser apenas a filha de José Alvarez. "Eles me disseram para deixar o passado em paz, seu Afonso. Disseram que meu pai foi um tolo." Sua voz saiu firme, mas carregada de uma dor contida. "Ele não era um tolo. Ele era o único homem corajoso nesta cidade, e o senhor sabe disso." A honestidade em suas palavras pareceu quebrar a primeira camada de gelo no coração do velho jornalista. A injustiça tem esse poder, o de calar comunidades inteiras por medo. É por isso que vozes como a de Ana precisam ecoar, para que a coragem nunca seja esquecida. Se você também acredita na força dessas histórias, sua inscrição no canal nos ajuda a continuar trazendo esses relatos para a luz do dia. O velho jornalista a observou por um longo instante, seus olhos percorrendo o rosto de Ana, buscando o amigo que havia perdido. Ele viu a mesma chama, a mesma integridade inflexível que definia José. Com um suspiro pesado, que parecia carregar décadas de silêncio, ele finalmente abriu a porta por completo. "Entre, menina. A casa é sua", disse ele. E o convite soou menos como hospitalidade e mais como a passagem de um bastão. Ele a guiou por um corredor abarrotado de história, até uma porta discreta nos fundos. "Ninguém sabe deste lugar. Zé me fez prometer que, se algo acontecesse com ele, eu guardaria tudo aqui até que a pessoa certa aparecesse." Ele girou uma chave enferrujada e a escuridão de um porão úmido os recebeu. O ar lá embaixo era denso, carregado com o cheiro de terra e segredos. Uma única lâmpada pendurada no teto iluminava caixas de arquivos, pilhas de documentos e um mapa da cidade cravado na parede com alfinetes coloridos. Era o verdadeiro escritório do delegado José Alvarez, um santuário de sua luta solitária. Seu Afonso caminhou até um pequeno cofre de metal, escondido sob uma lona empoeirada. Com as mãos trêmulas, ele discou a combinação e de lá retirou um único objeto, um diário de capa de couro, gasto pelo uso. "Ele escrevia tudo aqui", disse Afonso, estendendo o caderno para Ana. "Não apenas os fatos do caso, mas o que ele sentia. Acho que ele sabia que não teria tempo de lhe contar tudo pessoalmente."
Ana pegou o diário, o couro frio e macio sob seus dedos. O peso daquele objeto em suas mãos era o peso de uma vida inteira, de uma promessa não cumprida. Ela o abriu com um cuidado quase religioso. A caligrafia de seu pai, firme e familiar, preenchia as páginas. Ela folheou até a última anotação, datada do dia de sua morte. As palavras não eram sobre a máfia ou a investigação, eram para ela. Eles acham que o medo compra tudo, mas a coragem, minha filha, é a única coisa que não tem preço. Não deixe que eles vençam. Uma única lágrima silenciosa escorreu pelo rosto de Ana, caindo sobre a página e borrando a tinta, misturando sua dor à última mensagem de seu pai. Naquele porão frio e silencioso, a agente federal de elite desapareceu. Em seu lugar, estava apenas uma filha, chorando a perda que nunca teve tempo de processar. A armadura que ela construiu ao longo dos anos, feita de treinamento tático, disciplina e distância emocional, se desfez em pó. A dor que ela mantivera represada por tanto tempo veio à tona, não como uma explosão, mas como uma maré lenta e avassaladora. Era a dor da menina que perdeu seu herói, a culpa da sobrevivente e, agora, o peso esmagador de um legado. Naquele instante de pura vulnerabilidade, a missão deixou de ser um caso federal e se tornou um juramento sagrado. São momentos de profunda conexão como este que nos lembram por que lutamos. Se essa jornada também te toca, se inscreva para acompanhar cada passo e nos dar força para encontrar mais histórias que merecem ser contadas. Quando as lágrimas secaram, uma nova determinação havia se solidificado em seu olhar. Ela se virou para seu Afonso. O rosto ainda marcado pela emoção, mas a voz clara como cristal. Não vou voltar para a delegacia. Eles estão comprometidos. Minha base de operações será aqui, se o senhor permitir. A proposta era arriscada, transformando a casa do velho jornalista no epicentro de uma guerra contra um poder que dominava a cidade. Mas Afonso apenas assentiu, um brilho de orgulho em seus olhos. Aquele porão, antes um mausoléu de esperanças perdidas, renascia como o quartel-general da resistência. A poeira foi limpa, mapas foram estendidos e o diário de seu pai se tornou a pedra fundamental da investigação. Os dias seguintes se transformaram em uma imersão febril nas anotações de José Alvarez. O diário era mais do que um registro policial, era um quebra-cabeça complexo, cheio de códigos, apelidos e referências que só alguém da cidade poderia entender. Era aí que a memória de seu Afonso se tornava a ferramenta mais valiosa. Ana lia um nome e o jornalista pintava o retrato da vítima, o dono da padaria que foi forçado a vender seu negócio por uma ninharia, a mãe que procurava pela filha desaparecida e foi silenciada, o jovem agricultor que se recusou a pagar por proteção e teve sua colheita incendiada. A investigação deixou de ser sobre números e estatísticas e ganhou rostos, histórias e uma urgência humana que alimentava a fúria justa de Ana. Conforme avançavam, o inimigo invisível começava a reagir. A presença de Ana e sua aliança com Afonso não passaram despercebidas. As ameaças sutis se tornaram mais diretas. Uma noite, uma pedra estilhaçou a janela da sala de seu Afonso com um bilhete amarrado que dizia: "Os mortos não falam". Carros sem placa começaram a estacionar do outro lado da rua por horas. Uma vigilância silenciosa e intimidadora. Até mesmo seus superiores na capital começaram a pressioná-la, questionando seus métodos não ortodoxos e a falta de progresso oficial. Ana se viu cercada, lutando não apenas contra uma organização criminosa, mas também contra a burocracia do sistema que ela representava e o medo que paralisava a cidade. O conflito externo apenas espelhava a tempestade que se formava dentro dela. As noites eram povoadas por pesadelos, revivendo a noite em que encontrou seu pai. O cheiro de pólvora no ar,
a impotência de ser apenas uma criança. O desejo por justiça se misturava perigosamente com um anseio por vingança, e ela precisava lutar contra esse impulso a cada hora. Olhava para sua arma, para os equipamentos táticos espalhados pelo porão, e se perguntava se estava se tornando aquilo que caçava. O maior medo de Ana não era morrer como seu pai, mas viver o suficiente para se transformar em uma versão dele que ele não reconheceria. Uma justiceira movida pelo ódio em vez do idealismo. A linha era tênue e ela caminhava sobre ela a cada novo passo na escuridão de Ouro Velho. A virada aconteceu em uma noite sem lua, dentro de um antigo armazém abandonado nas docas esquecidas de Ouro Velho. O ar fedia a ferrugem, umidade e ao silêncio tenso que precede a tempestade. Ana e sua pequena equipe federal estavam posicionadas nas sombras, invisíveis e letais. Cada membro conhecia seu papel. Cada movimento fora ensaiado à exaustão. Para eles, era mais uma operação de alto risco. Para Ana, era o fim de uma jornada que começara na noite em que o cheiro de pólvora substituiu o cheiro de café na cozinha de sua casa. Por fora, ela era a agente federal no comando, fria e calculista, comunicando-se por sussurros no rádio. Por dentro, a menina de 12 anos revivia a noite mais escura de sua vida, e seu coração batia não de medo, mas de uma expectativa dolorosa e purificadora. Ele entrou não como um criminoso se esgueirando, mas como o dono daquele vale, um rei inspecionando seu território decadente. A figura carismática e impiedosa que controlava a cidade era exatamente como as anotações de seu pai o descreviam. Sorriso fácil, olhos de predador. Ele caminhou até o centro do galpão, iluminado apenas por um feixe de luz que entrava por uma janela quebrada, esperando sua remessa. Foi quando seus olhos encontraram os de Ana, que saía das sombras com a arma apontada, mas não para ele, e sim para o chão, em um gesto de controle absoluto. Naquele rosto sorridente, ela finalmente viu o monstro de suas memórias. O homem que havia roubado seu pai e a infância de uma cidade inteira. O tempo pareceu congelar, o passado e o presente colidindo naquele espaço confinado e poeirento. O homem não demonstrou surpresa, apenas um divertimento cruel. E a filha do delegado, tão teimosa quanto ele, disse ele, a voz calma, quase paternal. Seu pai era um sonhador, um tolo com um distintivo brilhante que achava que podia limpar o rio com um balde. Ele morreu por nada. Ele deu um passo à frente, as mãos abertas em um gesto de falsa paz. Mas você não precisa ser como ele. Você é inteligente. Há um lugar para todos que entendem como o mundo realmente funciona. Diga seu preço, menina. Termine esta caça às bruxas e volte para a sua vida de luxo na capital. Ouro Velho não precisa de heróis. A oferta pairou no ar, um veneno disfarçado de oportunidade, o teste final para a alma de Ana. Ana não vacilou. Seu rosto permaneceu uma máscara de serenidade, mas seus olhos queimavam com uma luz que o criminoso não compreendia. Ela baixou a arma lentamente, um movimento que o fez sorrir, achando que havia vencido. Mas então ela falou. E sua voz não era de ódio ou vingança, mas de uma certeza inabalável. Meu pai me ensinou uma coisa, disse ela, as palavras baixas, mas cortando o ar pesado do galpão. Ele me escreveu, no seu último dia, que eles acham que o medo compra tudo. Mas a coragem, minha filha, é a única coisa que não tem preço. Naquele instante, a equipe federal emergiu das sombras. O clique das algemas nos pulsos do homem foi o som mais limpo e satisfatório que Ana já ouvira. A justiça não era um grito, era um ato silencioso e preciso. Enquanto o comboio deixava o armazém, um sinal foi enviado. A quilômetros dali, na casa de seu Afonso, um velho transmissor de rádio pirata chiou e ganhou vida. A voz do jornalista, trêmula mas firme, rasgou o silêncio da noite anunciando a prisão. Não era uma notícia, era um chamado.
Uma a uma, as luzes das casas de Ouro Velho começaram a se acender. Portas se abriram. As pessoas saíram. Primeiro hesitantes, depois em um fluxo constante, caminhando em silêncio em direção à delegacia. Não era uma multidão raivosa, mas uma comunidade que despertava de um longo pesadelo. Eles cercaram o prédio, não como uma ameaça, mas como uma vigília de apoio. Ana viu a cena de longe e entendeu. Ela não havia apenas prendido um homem, ela havia devolvido a alma à sua cidade. Essa vitória silenciosa, a herança de seu pai, era a paz que ela tanto buscara. Nos meses que se seguiram, uma transformação silenciosa e profunda começou a redesenhar a alma de Ouro Velho. O medo, antes uma névoa densa que sufocava a cidade, dissipou-se lentamente, dando lugar a um ar de cautelosa esperança. Ana Cláudia Alvarez, a filha pródiga que retornara como uma força da natureza, tomou uma decisão que surpreendeu seus superiores na capital e selou seu destino ao daquela terra. Ela recusou a promoção que a aguardava e solicitou sua transferência permanente, assumindo o cargo de delegada-chefe de Ouro Velho. Aquele distintivo que um dia representou a morte de seu pai, agora se tornava, em seu peito, um símbolo de renascimento. Ela não estava apenas ocupando um cargo, estava reclamando uma herança, comprometendo-se a reconstruir, tijolo por tijolo, a confiança que havia sido roubada daquela comunidade. A mudança não era apenas administrativa, era visível nas ruas. As placas de "Vende-se" começaram a desaparecer das vitrines empoeiradas, substituídas por letreiros de reabertura. O som de martelos e serras ecoava pelas ruelas, enquanto os comerciantes, encorajados pela nova segurança, reformavam suas lojas. As praças, antes desertas ao entardecer, voltaram a ser preenchidas pelo som de crianças brincando e pela conversa tranquila dos mais velhos. Seu Afonso, agora um colaborador assíduo do pequeno jornal local que ele mesmo ajudou a reviver, escrevia crônicas semanais sobre a cidade que aprendeu a respirar de novo. A prosperidade que retornava não era apenas econômica, era a prosperidade do espírito, a redescoberta da vida comunitária que a organização criminosa havia metodicamente destruído ao longo de anos de opressão e silêncio. Compreendendo que a justiça ia além da punição, Ana usou sua influência e recursos para criar algo duradouro. Em um prédio antigo, que antes servia de fachada para os negócios da máfia, ela inaugurou a Fundação Delegado José Alvarez. A instituição não era um mero memorial, mas um centro ativo de apoio comunitário, oferecendo assistência jurídica e psicológica para as vítimas do crime organizado, além de programas de capacitação profissional e atividades esportivas para os jovens da cidade. Era a maneira de Ana transformar a dor de sua perda em um legado construtivo, garantindo que a coragem de seu pai não fosse lembrada apenas por sua morte, mas pela semente de um futuro mais seguro e digno que ele havia plantado e que ela, agora, estava determinada a cultivar. Anos mais tarde, Ouro Velho era outra. A cidade vibrava com uma energia que parecia impossível naquele passado recente. Ana, com algumas linhas de expressão a mais no rosto, mas com um olhar sereno que ela nunca tivera, encontrou a paz que tanto buscara. Ela entendeu que a verdadeira homenagem ao seu pai não era caçar seus assassinos, mas sim construir o mundo pelo qual ele havia lutado. O legado dele não era a dor da ausência, mas a presença constante da integridade em cada esquina segura, em cada jovem com uma oportunidade. Histórias como a de Ana nos mostram que a verdadeira herança não é a dor, mas a força que nasce dela. Se você também acredita nisso, sua inscrição nos ajuda a manter vivas as memórias daqueles que lutaram pela coragem.